porque quanto mulher negra, é muito cansativo quando a gente trabalha com um grupo de pessoas que às vezes não têm consciência racial, às vezes ainda, né? Porque a gente explica, a gente ensina, mas a pessoa também tem que procurar saber. Nós, pessoas pretas, a gente não tem a obrigação de sempre estar ensinando exaustivamente as pessoas brancas. Notadamente, um espaço para reflexão. Notadamente, estamos juntos em construção. Começou mais um episódio, Notadamente. Hoje temos convidada especial, mas antes de apresentar a convidada, eu quero lembrar vocês de que essa conversa só foi possível, né, pela aprovação, né, do nosso projeto, da nota, vamos pensar assim, né, nas nossas mentes, pelo município de Aparecida de Goiânia, né, projeto de lei, através da Lei Paulo Gustavo, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre a nossa saúde mental, a saúde mental de todos vocês também, né. Eu sou Ronildes, psicóloga, vou fazer minha autodescrição, tenho cabelos cacheados, com luzes, uso óculos, tenho piercing do lado esquerdo, estou usando uma jaqueta de couro marrom, tenho alguns colares da cor dourada, um relógio no braço esquerdo, tenho um microfone à minha frente, um celular, água, alguns livros e um bloquinho com lápis. Que bacana, eu sou Andressa Toledo, é um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um episódio. E eu hoje estou com os meus cabelos pretos, madeixas pretas, de franja jogadinha de lado, sou morena parda. Estou com uma blusa palha, creme cinza de manga longa, com gola alta. Estou usando um batom um pouco mais amarronzado, né? Estou com um tablet aqui à minha frente, um microfone também, a minha canequinha do Notadamente personalizada, gente, chiquérrimo isso aqui. Estamos recebendo hoje a Tiffany Gil. Obrigada pelo convite, é um prazer. Eu estou vestindo uma blusa branca, uma echarpe roxa, uma calça bege, colar branco. Eu sou uma mulher negra, meus cabelos são cacheados. Tem uma pintinha na ponta do nariz. E é isso. Muito bom. Tiffany Gil, historiadora pela PUC Goiás, especialista em cultura africana e afro-brasileira pela Universidade Federal de Goiás, UFG, mestranda em História Social pela Universidade de Brasília, professora da rede pública e privada em Goiânia e ativista do movimento negro do estado de Goiás, membro do coletivo de mulheres negras pretas de Angola. Uau, hein? Que apresentação. Um tantinho. Que bacana. Vamos começar de trás para frente. Quando você fala do membro do coletivo de mulheres negras pretas de Angola, por quê? Assim, o que te motivou a estar ali? O que te atravessou? Bom, a minha jornada com o movimento negro, ela começou quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei a cursar História na PUC, aqui em Goiânia. Então, de lá para cá, eu venho me descobrindo como uma mulher negra. Até então, eu tentava não aceitar os meus traços, eu tentava me encaixar a um padrão que a sociedade colocava. Então, eu alisava o cabelo, né? Tentava sempre parecer o mais branca possível, né? Então, assim, esse movimento de descoberta foi quando eu começo a estudar, né? Quando eu entro na universidade. E aí, eu entro pro Afro, que era um grupo, um projeto de extensão da PUC, que ele era ligado à questão de racialidade, racismo, gênero. Então, eu entro nesse grupo e eu começo a me descobrir, né, como mulher negra e me aceitar. E aí, daí pra cá, eu venho me aprofundando mais, estudando mais. E aí, os convites, eles foram, com o passar dos anos, eles foram chegando. E aí, eu fui entendendo o meu local no mundo e fui entendendo qual que era o meu propósito de vida.
e o que era importante para mim. Então foi quando eu foquei mais nessa questão de pertencer a um grupo de mulheres como eu, mulheres negras, mulheres periféricas, e que juntas a gente vem lutando pelos direitos de outras mulheres também, né? Então eu acho que foi esse movimento aí. Tudo começou lá na graduação e aí só vem melhorando com o tempo, e é isso. Que bacana. Uma pergunta, assim, você acredita, como é que você enxerga, por exemplo, assim, essa questão do racismo estrutural, né? Se isso pode impactar de alguma forma na saúde mental, assim, você que se aproximou mais ainda desses pares também, assim, como é que você enxerga isso? Assim, a saúde mental, o racismo, ele tá totalmente ligado. Porque quando a gente cresce diferente de outras pessoas, dentro dos espaços, você vem sofrendo diversos ataques. E você cresce tentando se proteger do máximo possível. Às vezes tem algumas pessoas, como eu sou professora, né? Eu vejo que tem alguns alunos que eles tentam pertencer a esses grupos que são opressores, até fazem também com outros alunos, mesmo sendo crianças negras, como forma de se proteger. Mas, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai sofrendo sofre tantos ataques, que não tem como não impactar na saúde mental. E aí as pessoas se tornam, eu, todos nós que somos negros, nós nos tornamos pessoas com autoestima baixa, né? Com muita dificuldade de se relacionar com o outro, com dificuldade em confiar no outro também, de se impor nos lugares, medo de perseguição, medo de ser abordado, medo de estar passeando num shopping e alguém pedir para abrir a sua bolsa e ver o que você tem. Então, assim, tudo isso nos molda. E é impossível a nossa saúde mental não ficar afetada com isso, né? Então, tá totalmente ligado. E aí, no caso, o ideal é que a gente procure sempre cuidar da nossa saúde, né? Só que nem todo mundo tem acesso a esses recursos, a um tratamento psicológico, né? Enfim. E como a gente está falando também sobre um processo de educação, né, dos outros episódios também, a gente comenta algo em relação a isso, e é claro que compartilho totalmente desses sentimentos, né, enquanto mulher negra também, e de sentir mesmo, né, como que tá pensando nesse processo de ser protegida mesmo, e estar, às vezes, aceitando mesmo, né, algumas piadas, algumas coisas que fazem algum sentido, ou que não fazem nenhum sentido, né, pra gente, mas que pra eles fazem mesmo, né, e como que você pensa, assim, né, desse processo mesmo de educação? Você acha que é possível? Você consegue atualmente conversando com essas crianças para que elas mesmas consigam ir percebendo de que isso é algo também do racismo? Você acha que as crianças... Sim, é possível. Eu venho fazendo esse movimento tem um bom tempo já, sabe, assim. Desde que eu entrei na educação, que eu realmente entrei na sala de aula e falou, bom, agora eu vou ensinar história, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui quanto mulher negra também. Então eu não posso somente ensinar história. Eu preciso ensinar outras coisas para essas crianças. Então, trabalhando na rede privada também, mas principalmente pública, que é o meu ambiente de trabalho atual, eu vejo muito mesmo. É muito cansativo, porque quanto mulher negra, é muito cansativo quando a gente trabalha com um grupo de pessoas que às vezes não têm consciência racial, às vezes ainda, né? Porque a gente explica, a gente ensina, mas a pessoa também tem que procurar saber. Nós, pessoas pretas, a gente não tem a obrigação de sempre estar ensinando exaustivamente
as pessoas brancas. Então, assim, é muito difícil quando você trabalha com pessoas que não têm essa consciência racial. Porque aí é que você fica meio que sozinho. Sim. Você fica sozinho ali, lutando, sempre... Porque, na verdade, é você que quer ensinar, Isso. né? Parece que eles não querem mesmo aprender, porque não faz parte... Não faz parte da vivência deles. Assim. Isso. Eu acho que dessa coisa do sentir na pele mesmo, né? Isso. É algo tão... Que isso? Do que você tá falando? Né? Do que você tá falando, assim. E aí, às vezes, é difícil traduzir em palavras aquilo que a gente sente, né? Como que eu vou dizer, cara, mas eu só sinto, né? Minha filha tem 7 anos e comenta do racismo que ela já sofreu. Ela fala nas 2 escolas, né? Já sofri racismo, e o racismo, esses dias ela falou, o racismo me acompanhou também nessa escola. E ela nomeia isso. Né? Sim, né? Outro dia a gente ouvindo o rádio, indo pra casa, e aí ela falou, o que é racismo? E aí eu fui explicar pra ela o que era. Daí ela falou, então foi racismo que eu sofri lá na escola tal. Só que ela tinha me contado, né? Ela tinha me contado o episódio de ciúme, que ela foi pra escola, e aí a amiguinha não queria que brincasse com ela, porque ela era nova, assim. Aí eu falei, não, Júlia. E aí eu nomeei o que seria ciúme. E aí quando ela me conta isso, eu falei, não, Júlia, era ciúme. Eu falei, ai... Gente, que raiva, eu queria que fosse ciúme só, né? Não, Júlia, foi ciúme. Ela falou, não, então além de ciúme foi racismo. Mas essa questão, a gente tem que saber ouvir o que a criança tá querendo dizer, porque às vezes a gente projeta na criança as nossas dores, né? Sim. Então, a gente tem que ter também o cuidado do acolhimento para entender o que a criança tá vivendo, para poder conseguir conduzir da melhor forma aquela situação, né? Mas eu acho que hoje nosso principal, assim, não principal, mas um dos principais desafios é o racismo recreativo, partindo da perspectiva das escolas, né, educacional. O racismo recreativo, ele é o nosso maior desafio, ele é um monstro. Explica para os nossos ouvintes. O racismo recreativo, ele seria a brincadeirinha de cunho racial, que na verdade não é brincadeira, né? O racismo recreativo, ele é crime e ele é atenuante na sua pena. Então, se você for processado, né, acusado de racismo, injúria racial, você pode ter atenuantes pelo racismo recreativo. Então, as crianças, elas acham que é brincadeira. Então, assim, aí fala assim, não, eu posso brincar, porque na zoeira tudo pode. Só que na zoeira não é tudo que pode. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as brincadeiras. Então, tem muita coisa na internet que fala assim, não, pra piada, pra gracinha, tá liberado. Qualquer assunto, tá liberado. Eu posso zoar uma pessoa preta, posso zoar uma pessoa com deficiência, e não tá tudo liberado. Tem coisas que são crime. E se é crime, a gente não pode fazer. Então, essa ideia, e é uma ideia que está presente nas escolas, mas eles aprendem com alguém. Com quem que eles estão aprendendo? Sim. Então, os pais, a família, a sociedade, continua fazendo a brincadeira, a piadinha, que não é brincadeira, e aí eles continuam reproduzindo. Então, essa falta de consciência, de entender que aquilo não é graça. Aí o que acontece? Aí fica uma coisa muito superficial, assim. Ela fica muito, não é essa palavra. Seria branda. Quando você fala que é brincadeira, eu tô tornando aquilo mais brando. Isso. Mas não, se é brincadeira, tá tudo bem. Então, não tem problema. Eu posso continuar fazendo. Foi de maldade, né? Não, foi de maldade. Ou então, às vezes, assim, professor, ele tá rindo. Já ouvi tanto isso, professor, ele tá rindo. Se ele tá rindo, ele tá achando engraçado. Sim. Não necessariamente. Às vezes ele tá rindo porque ele tá sem graça. Porque ele tá, sei lá, coagido dentro daquele sistema ali, daquele grupo. Porque ele tá com medo. Ou ele quer se sentir pertencente, então ele vai rir. Sim. Então, assim, e também mesmo se ele estiver achando engraçado, aí é um problema muito maior. Porque aí ele não tá se entendendo, ele não tá entendendo como um rapaz preto ou uma menina preta, e que aquilo é extremamente ofensivo. E que ele não pode, ou ela, né, não pode deixar a pessoa fazer isso com ela. Então, aí é uma outra esfera que é mais preocupante ainda, né? Sim. Quando a pessoa sente realmente graça. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Ser genuíno, assim.
Mas é tão interessante essa fala sua e me remeteu a algo que eu não sei, assim, o quanto isso faz sentido. Mas quando você trouxe a questão de nomear para sua filha o que é e ela começar a entender, opa, então, isso tem um nome, isso é racismo. A sensação que dá é como se você estivesse blindando ela também, dizendo, isso não diz respeito a você, é muito mais amplo, isso diz respeito a uma cultura que é uma cultura preconceituosa, né, racista. Então não é você, minha filha, né? Eu acho que isso blinda um pouco também a criança, eu acho que isso é cuidar também da saúde mental. E outra coisa que me chama a atenção é porque vocês são duas mulheres que trazem, eu sou parda, e é tão interessante, quando eu comecei a entender, eu achei chique, eu não sei porquê, eu até comentei uma vez, assim, lá em casa eu sou a única mais preta, né? Porque os meus irmãos são tudo branco e loiro. Do cabelo claro mesmo, e filho do mesmo pai da mesma mãe. Você vê os traços e tudo. Então, lá em casa, todo mundo me chama de nega. Meu irmão me chama de nega. Esses dias ele compartilhou um vídeo comigo que falou assim, de uma mulher e tal, cantando muito bacana o trabalho, né? Assim, de conscientização da sociedade através da música e tal. Eu falei, por que você me mandou esse vídeo? Porque você é nega. Né? Mas é uma brincadeira mais, assim, dentro de casa, assim. Mas é interessante porque é verdade. Olha só, quando a gente hoje vê essa categorização, né? Vamos dizer, a gente vai até entrar nessa questão de categorização. O pardo, ele também entra, né? Se identifica ali como negro. E eu achei tão interessante porque, e aí eu acompanho uma moça que ela vai falar sobre a partitude. Assim, que coisa estranha, você não pode estar em nenhum lado, você não pode estar no nem porque você não é, né? Você não tem couro suficiente para dizer assim, ó, você não entende, você não vive o que eu vivo na pele, e nem branco, porque o branco também não vai te colocar como pertencente. Agora eu vou levantar uma bandeira, fazer é o que ela faz, né? Levantar a bandeira, os partitudes. Mas eu acho interessante porque, de certa forma, faz a gente refletir sobre o que é, porque tem a questão, assim, do quanto mais escura é a pele, maior é o racismo, assim, né? Sim. Mas o tanto que isso impacta também até para quem não é, né? E aí vocês foram colocando, e eu pensando, né? Duas mulheres que vivem essa experiência e tem a questão do gênero. Porque ser negro já tem essa questão, mas e mulher negra? Né? Quantas outras coisas, assim, de certa forma, estão ali imbuídas, estão intrínsecas, estão ali conectadas? E aí, uma pergunta, assim, vocês sentem, e de certa forma, até abro também, de repente, se a Ronilde sentir de trazer, vocês sentem isso como impacto maior ou não? Também não é perceptível para vocês? Porque eu acredito que tanto quanto o racismo estrutural, tem o machismo estrutural que é tão intrínseco que a gente não percebe muitas coisas, né? E para vocês, assim, vocês conseguem? Isso tem impacto? Não tem? Como é que é? Sim. Tem. Muito, muito. Eu falo, as pessoas não conseguem dimensionar, sabe? Com certeza, sim. Quando eu falo as pessoas, a maioria, com certeza, né, das pessoas brancas, né? Eu tenho um namorado branco, de olho claro, e que eu falo assim, tem uma experiência muito marcante, assim, que ficou pra mim, de um passeio que a gente foi pro Rio de Janeiro. Imagina uma preta mais nova do que seu namorado branco, de olho claro, com um passeio no Rio de Janeiro. E aí, assim, mas pra ele, gente, ele não enxerga, assim, não enxergou aquilo como que foi uma atitude racista, assim. E a gente indo passear, né, indo fazer um passeio no lago e aí a gente tava indo de van, assim. Cara, eu tava do lado dele o tempo todo, né, acho que, não sei, talvez, tudo bem. As pessoas não saberiam que a gente era namorado, porque eu acho que a gente não era namorado pra aquela pessoa, né, da van que tava ali. E aí, aí todo mundo desceu pra ir no banheiro, e ali na fila, todo mundo anotando o nome do companheiro ou da companheira que vai no banheiro. E aí o cara vira pra mim e fala assim... Aí ele desceu pra ir no banheiro, e aí quando foi minha vez de passar os nomes, ele fala pra mim, você sabe o nome dele? Gente! Nossa. O que é isso? Aí pra nenhuma das outras pessoas ele perguntou se eu saberia o nome dele. Por que pra mim ele perguntou se eu sabia o nome do meu namorado? Então, assim, isso é dado, assim, aí eu falei pra ele, quando eu cheguei, né, quando ele voltou, eu falei, nossa, eu tô da vida, opa, não sei se eu podia falar isso, mas eu tô indignada, sim, Andrei, vai sim, assim. Mas ele falou, o quê? Aí eu falei, o cara perguntou se eu sabia seu nome e tal, assim, né, eu falei, não, ele, mas o que tem? Não,
Ele poderia ter falado nome completo, talvez seria algo um pouco diferente, mas se eu sei o nome dele, e quando eu contei isso pra ele, eu indignada, ele não sabia do que eu tava falando. Sabe, assim, ele não tinha noção do porquê que eu tava com tanta raiva daquele momento. Ai, mas como assim? Porque... O quê? Sabe, eu falei, se você acha que se você descesse, que ele ia perguntar pra você, sabia meu nome, ele ia falar qual o nome da companheira, qual o nome dela, qual o nome disso, por que que ele fez isso? Por que que ele me perguntou isso? Sim. Sabe, então são esses detalhes, assim, que aí quando, tá vendo, assim, alguém próximo ali, e a gente até conversa sobre isso, às vezes ele, de fazer alguma piada do meu cabelo, disso, daquilo, sabe, a gente até discute mesmo, assim, de discutir, de debater algo. Eu falei, eu não gostei disso, não gostei dessa brincadeira. Até mesmo quando a gente falando disso de piada, sabe, ei, mas foi uma piada. Tá, mas qual que é o intuito dessa piada, assim, de rir de algo disso, de falar algo do meu cabelo? Cara, mas eu adoro o seu cabelo, eu adoro isso, eu adoro aquilo, tá vendo que é algo que é tão natural, assim? E não se percebe algo em relação a isso? Mas é sempre as mulheres, né, que estão em jogo em tudo isso. Ou é o preto, ou é o gay, ou é a mulher. Não tô falando de um homem, sabe? A gente coloca na piada a virilidade dos homens? A gente fala algo sobre isso? Sabe, a gente fala, outro dia a gente conversando em uma roda, eu falei, tá bom, então agora eu vou começar falando de homem. Homem isso, homem não dá conta daquilo, homem brocha disso, não sei se eu posso falar dessas coisas, mas enfim, assim. Não tem outra palavra? Então assim, a gente não tem piadas acerca disso, sabe? Sim. Sabe, olhando o homem ou marginalizando, ou colocando ele menor do que aquilo que ele é, sabe? Mas isso é vivenciado... E a Tiffany é historiadora, acho que ela pode falar melhor sobre isso, assim, porque isso retrata, e é tão interessante, né, que a gente não percebe isso, porque a gente, se você não conhece a sua história, você vai continuar repetindo, a verdade é essa. Mas nós somos colonizados, e quando vieram pra cá, o preto, qual que era a função da mulher negra, por exemplo? Sim. Não é? Sim. Então, qual que era o papel que ela desempenhava na sociedade? Que é igual a questão do gênero. Quais são os papéis da mulher? Então, por isso que é comum, sabe? Quando eu fui falar isso pra ele falou, mas isso é comum no Rio de Janeiro. Eu falei, o quê? Aí que eu fiquei mais ainda. Eu falei, o quê? Você tá do lado dele? Sabe, mas então, olha quando a gente fala e quando puxa dessa questão da educação, sabe, é algo que é muito naturalizado, sabe, então gente, mas que isso estamos no Rio de Janeiro, isso é normal aqui. Oi? Não, eu costumo falar, assim, que existe uma grande diferença entre ser mulher e ser mulher negra. Porque ser mulher, a gente sabe que já é difícil. Todas as coisas que atravessa, eu não preciso pontuar, né, nós mulheres sabemos que tem muitas coisas difíceis. É um grande desafio ser mulher. E não só no Brasil, no mundo todo. Mas ser uma mulher negra é muito diferente. É totalmente diferente de ser uma mulher branca. Porque uma mulher branca ainda tem seus privilégios de ser uma mulher branca. Uma mulher negra, ela sofre 2 vezes. Né? Ela sofre por ser mulher e ainda sofre por ser negra. E se ela for periférica, que é a maior parte, é mais difícil ainda, né? Então, assim, as vivências das mulheres brancas não são as mesmas das mulheres negras. Por isso que existe o feminismo negro, que ele é focado, ele é pautado nas nossas questões, que são questões diferentes. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um é dentro das suas vivências, né? Então, assim, historicamente, nós, mulheres negras, no Brasil, a gente sempre foi objeto sexual, né? Objeto sexual. Nós somos utilizadas como objeto sexual pelo homem branco. Então, não foi uma, não foi 2, foram várias mulheres que foram estupradas, que foram abusadas durante o período colonial e depois para além também. Então, existe uma hipersexualização do corpo de uma mulher preta muito, muito maior do que do corpo de uma mulher branca. As mulheres negras, quando elas têm relacionamentos, principalmente se é interracial, que é com uma pessoa branca, com um homem branco, muitas vezes esse homem branco ele não vai querer assumir essa mulher. Acontece muito isso. É como se ela fosse apenas uma diversão. Ela não é uma mulher digna de ter um relacionamento com ele. Porque para ter um relacionamento com ele, no caso, seria uma mulher branca. E aí sim, uma mulher branca poderia formar uma família, né? Como se uma mulher negra não fosse digna
e não fosse o suficiente, né? Então, E para além do lugar de fala, é ciência o que você traz, né? Isso é comprovado. Quantos e quantos estudos, assim, que deixam claro sim, essa situação, sim. né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mimimi, não é. Graças a Deus, nossa sociedade está evoluindo, e por meio da educação, que é o que a gente colocou, sim. é onde a gente vai transformar, né? Então, existem muitos estudos, não só da história, da antropologia como um todo, assim, da psicologia, tem muitos que vão trazer essa realidade, esse fato. Sim, o pessoal fala que a matemática não mente, né? E realmente não mente mesmo. Se você for estudar um pouquinho só, se você for estudar e for realmente aprofundar, você vai ver, né? Então, nós temos aí, por exemplo, a questão do branqueamento, né? Então, nós, mulheres negras, nós sempre fomos influenciadas a se casar, se relacionar, procriar com homens brancos, ou com homens mais claros do que a gente, para poder branquear, clarear as próximas gerações, né? Então, assim, tudo isso é estrutural, tudo isso é histórico. Então, a diferença é muito gritante das vivências, né, das mulheres negras. E eu vou te falar uma coisa, quando é tão interessante, porque quando você começa a dar voz a isso, aí a gente começa a ver realmente a manifestação, nos bastidores, às vezes até. Eu comecei a fazer um movimento mais assim, voltado para essa questão feminista, e falando como a gente tem a população como um todo, por conta de alguns movimentos, de certa forma, que ainda objetificam a mulher, desvirtua um pouco, e aí outras pessoas começam a olhar aquilo ali e falar assim, isso aí não é legal, não é ruim, como se as feministas fossem contra os homens, e não é essa a realidade. Na verdade, é um convite para uma parceria mesmo, né, para uma consciência do que veio sendo, e um grito, dizer, a gente sofre com isso, enfim, e aí você começa a perceber muitas mulheres brancas que começam a olhar para isso e falar assim, não, pelo amor de Deus, isso aí é muito mimimi, né, isso aí não é assim que funciona. E aí quanto mais a gente... exagerando, né? Tá exagerando, é a falta de empatia muitas vezes, né, até de pensar, e desse cuidado de ir lá e de olhar deixa eu estudar, deixa eu entender por que eles falam isso, tem algum fundamento? Não tem nenhum fundamento, né? E a Tiffany hoje, assim como eu havia lido já, mostrado aqui, apresentado seu currículo, hoje você está como mestranda, e você traz também, você começa a para além daqui do espaço popular, dentro da academia também, mostrar isso de fato, assim, você traz uma mulher que fez muita diferença, assim, você pode falar pra gente sobre? Sim, eu estudo as reconfigurações da imagem da rainha Ntsinga Mbandi, que viveu no Ndongo, que hoje é Angola, e aí como que a gente reconfigurou e repensou a imagem dessa mulher aqui no Brasil, a partir de um movimento, de um coletivo de mulheres negras, né, de um movimento feminista negro do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito bacana porque a gente começa a perceber que nós, mulheres negras, sempre fomos muito poderosas. Só que esse poder, os brancos tentaram apagar de todas as formas possíveis. E tentou invisibilizar a gente. E contou uma mentira tão bem contada que a gente acreditou nessa mentira, né? E esse movimento que eu venho fazendo é tentar desconstruir essa mentira. A Ntsinga Mbandi, ou a rainha Ginga, ela foi uma mulher extremamente poderosa. Ela liderou o exército, ela tomava todas as decisões políticas. Entre os irmãos dela, ela tinha 2 irmãos e 2 irmãs, ela era a que mais se destacava, ela lutava maravilhosamente bem, ela falava outros idiomas, ela era totalmente uma mulher diplomática, e ela foi, pelos europeus, nossa, eles acabaram com a imagem dela, eles fizeram ela parecer um homem, uma mulher masculinizada, uma mulher canibal, uma mulher ruim, sabe, assim, que comia, que bebia, fazia coisas horríveis. Então, assim, eles tentaram fazer essa imagem, pegou durante um certo tempo, mas aí a gente veio desconstruindo, veio estudando e veio percebendo que essa mulher, ela é incrível. E a história dela atravessa o continente, chega até o Brasil, porque os escravizados, eles vieram
principalmente do porto de Luanda, que fica ali próximo ao Nidongo. Então, a maior parte dos escravizados, né, os nossos descendentes, eles eram dessa região, dessa rainha. Então, eles trouxeram a história dela. Então, olha, a ginga era assim, aí contava a história. Então, aqui no Brasil, nós temos grupos de capoeira com o nome dela, nós temos coletivo de mulheres negras com o nome dela. E aí, assim, por mais que ela não seja tão ainda conhecida no Brasil, esse movimento que eu e outros historiadores a gente vem fazendo é justamente mostrar, peraí, nosso passado, ele não começa na escravidão. Ele começa com reinos muito antes do europeu chegar, sequestrar a gente e trazer a gente para poder trabalhar como escravizado, como escravo. Então, é o olhar para além do que estão te mostrando. É você perceber que você tem uma ancestralidade riquíssima. Então, assim, África não é pobreza, não é fome, não é só isso. A África é enorme, são 54 países, né? É poder, é riqueza, é sistemas complexos de sociedade, enfim, é maravilhosa. E aí, quando eu faço esse movimento, eu trago essa história, eu relembro essa história para os brasileiros que ainda não conhecem tanto quanto os angolanos. E aí as crianças, principalmente, né, que eu trabalho com os adolescentes, e eles começam, nossa, que legal, existe? Não acredito, existe rainha? Olha só. E ainda negra? Mentira. Então é como se, né, só os brancos pudessem ter esse poder, esse lugar de poder, de conquista. E não era bem assim que funcionava. Ai, Tiffany, que bom que você tem sido essa voz. Que pena que nosso tempo acabou, queria te ouvir mais, assim, conversar mais, porque eu vou tendo um monte de insights. Eu tô estudando muito, assim, essa questão dos dispositivos de saúde mental cultural, e é incrível quanto que eu tô me libertando de muitas coisas, porque quando eu falo do nomear, até pra mim foi importante eu me entender também como negra. E tem outra, eu ainda misturo um pouco com indígena. Tem hora que eu olho e falo assim, nossa, eu tô parecendo uma índia hoje, né? Então a gente tem muito dessa raiz. Eu acho que o pardo é isso, esse é o resultado da miscigenação, né? Do preto, daquele que veio da África, com o branco que veio da Europa. E o Brasil é isso, essa mistura toda. E que bom que você está aí cada vez mais dando voz a isso e nos descolonizando. Né? Porque todos nós aqui no Brasil fomos colonizados, né? Assim, eu não sei se o branco se sente como parte dele, mas o simples fato de ter vindo para cá, eu acho que também tá todo mundo envolvido, né? Mas se querem se sentir acima, então ouçam, né? Ouçam aqueles que vivenciaram na pele esses resquícios dessa colonização, né? Então vamos descolonizar não só essa questão cultural, mas afetiva também. Acho que a gente também existe uma colonização afetiva, aí já entra na questão do gênero de mulher, que a gente vai ter um outro momento para conversar sobre. Que delícia de conversa, né? Maravilhosa. Pena que acabou já. Pena que acabou. Foi tão rápido. Começamos a conversar sobre, né? Sim. Tá vendo? Acho que Mas esse movimento já é importante, né? Tem que começar a partir de algum lugar. Isso, convidar as pessoas a falar sobre, Sim. né? Vamos debater, vamos conversar, vamos discutir, né? A gente não tá brigando, né? Colocando, né? Da forma como precisa ser, né? Até mesmo porque não é esse, né? O nosso ponto. E o tanto que políticas públicas é importante. Você recentemente também foi contemplada com um projeto cultural e foi para além daqui do nosso estado levar e dar voz a isso, né? Foi isso mesmo. Maravilha. Você quer deixar algum recado, pessoal que está ouvindo a gente? Algum convite que queiram acompanhar você dentro desse trabalho que você desenvolve? Assim, quem quiser seguir o Instagram das Pretas, né? Se chama Pretas de Angola. Lá a gente publica tudo que está acontecendo dentro do movimento, né? Então é bacana também para você chegar lá com a gente, participar dos eventos. A gente produz vários eventos durante o ano. Então não é só em novembro e também não é só no dia 20, né? Então, assim, ficar também essa reflexão, né? Hoje é dia 20 de novembro, Consciência Negra, né? Zumbi dos Palmares. E que esse dia, ele seja um dia de reflexão e que a gente leve essa reflexão para além do dia 20, para além de novembro, né? É isso.
Valeu. Andrei, coloca o arroba deles aí. Valeu, obrigada, Tiffany. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, gente. Até o próximo episódio, hein? Tchau.